Lacan, ele entra com um processo de construção do inconsciente através do estruturalismo de Lévi-Strauss. Então, ele usa como base Kant, né, que é um filósofo, todo mundo conhece, um filósofo, inclusive, que traz o conceito do existencialismo, né? Ele traz também a filosofia de Lévi-Strauss, né, que é a estrutura como parte. E diante desse conceito, levando como Freud, né, levando a teoria freudiana adiante, ele entende que a linguagem ela é um processo da qual o indivíduo expressa a sua angústia, o seu sentimento e a sua dor, né? Pois bem, então, diante dessa questão, a gente entende o que é a linguagem para Lacan. Só que a linguagem, além dela ter uma estrutura de começo, meio e fim, ela também expressa algo que o seu inconsciente vai dizer, que aí é onde ele entra com as figuras de linguagem, que a gente vai chamar de metáforas, antítese, catacrese, que são as figuras de linguagem que a gente vê na língua portuguesa mesmo, tá? E que existem, inclusive, em outros países. Então, essas figuras de linguagem, elas vão trazer significantes e significado. O que é o significante para Lacan? O significante é aquilo que você vai expressar, é aquilo que você vai falar, é aquilo que você vai construir conforme o seu pensamento, quando você está em livre associação. Então, o paciente, ele deitado no divã, ele vai trazer uma cadeia de significantes. Mas essa cadeia de significantes nem sempre tem o mesmo significado para o analista e para também o paciente. Então, um exemplo para você entender significante e significado, que eu sempre falo, né? Quando eu falo mãe, então você vai dizer para mim, mãe. A mãe, ela pode ter uma relação psíquica para você, né? Que vai trazer um processo de significado, uma ideia de significado, mas que tem outros significantes por trás. Quer dizer, a mãe para você pode ser boa, pode ser ruim. E aí, para um amigo seu, por exemplo, se você fala a palavra mãe, ele vai dizer assim, mãe, boa. E para você pode ser mãe, ruim. Então, o significante, o significado, ele é a relação construída do inconsciente desse indivíduo, da qual aquela palavra ou aquela frase, aquela estrutura de frase, traz nesse impacto para que você traga todos os seus conceitos, todos as suas angústias, as suas dores, da qual você está, da qual você sente, dentro do seu conceito do seu id, dentro do seu inconsciente. Então, é através da linguagem que você vai expressar, né, aquilo que você sente. Só que é através da linguagem também que você vai expressar aquilo que você não sente. É o indizível. É aquilo que eu não vou dizer. Então, se eu falo, por exemplo, na clínica, nossa, eu tenho vontade de matar o meu pai, porque o meu pai, ele me proibiu muita coisa, ele foi uma pessoa muito ruim para mim. Eu vou interpretar numa linguagem lacaniana que não é que a pessoa quer matar o pai, na verdade, ela o ama. Por quê? Porque eu tenho o quê? O amor e o ódio. Então, é o que ele não disse. Então, eu estou usando uma metáfora para tentar compreender o que esse paciente está querendo dizer.